Meque é, família daqui fala J Privado. Atenção, eu, J Privado, José Eduardo Santos nunca foi angolano. O primeiro dia do resto da vida de Eduardo dos Santos. Tudo isso e muito mais acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você mais. Mano, pronto, tá? Os indícios que eram supostamente que José Eduardo Santos não é angolano, sim, é verdade, tá? Uma TV portuguesa, só não sei qual é, não sei se é a CNN, se é a SIC ou a RTP, veio a público trazer essa imagem aqui que vocês estão vendo, dizendo que os pais de José Eduardo Santos são santomenses. J Privado, qual é o problema que tem isso? Manos, é o facto de o próprio José Eduardo Santos nunca ter dito isso, ninguém da família, ninguém veio a público ter dito isso. Mas vale lembrar que há anos atrás, em uma entrevista, que o deputado Makuta Nkondo disse que quando José Eduardo Santos nasceu, Sambizanga não existia, era tudo mato. O Makuta Nkondo tem razão. Mas J Privado, por que falar isso agora? Ele já morreu. Manos, o importante é ser sério com as pessoas. Uma pessoa que ficou 38 anos no poder e não ser angolano, deixar o país do jeito que deixou, dá a entender que eles nunca gostaram dos angolanos. O próprio João Lourenço, supostamente, também quando ele morrer, nós vamos saber que ele é próprio mesmo de Katanga. Mas quando ele estava em vida, essas televisões nunca falaram, entre outros. Porque tenham medo de repressão. As filhas dele, os filhos, as filhas, os amigos, é que eram donos das TVs. Tá entendendo? Essa TV, eu vou passar mais uma vez aqui essa imagem para vocês verem. Filhos de pais santomenses humildes. Mano, vocês não sabem, sinceramente, mano, é muito grave isso, tá entendendo? Muito gravíssimo mesmo. Quer dizer que essa vida toda, nós só ouvíamos dizer, ele não é de Angola. Por isso que os santomenses vêm a público falar mesmo, ele é nosso conterra. É porque é mesmo. Tá entendendo? É porque é mesmo. É lamentável, meus irmãos. Esses 38 anos de poder fomos governados só por estrangeiros. Triste. João Lourenço, mesma coisa. Tá entendendo, família? Vamos lá ver esse texto aqui, ok? Let's seguir. Presidente de Angola entre 1979 e 2017, José Eduardo dos Santos deixa neste sábado a liderança do partido no poder, o MPLA, um ano antes do que inicialmente anunciara. A mudança na direção do partido no Vi-Congresso Extraordinário, que hoje decorre em Luanda, é o mais recente exemplo que Eduardo dos Santos, de 76 anos, familiarmente conhecido como Zidu, não tem condições para fazer pesar a sua sombra sobre o sucessor. O que, aliás, ficou claro desde o início da presidência de João Lourenço, com medidas em que, de forma clara, pôs em causa decisões de Eduardo dos Santos para, no momento seguinte, afastar os filhos deste de posições centrais na economia e na sociedade angolanas. Isabel dos Santos foi exonerada da presidência da Petrolífera Angola e Filomeno dos Santos da direção do Fundo Soberano, tendo como pano de fundo gestão irregular, no primeiro caso, e acusações de fraude no segundo. Noutro plano, a televisão pública, TPA, rescindiu o contrato de gestão de dois dos seus canais, o Canal 2 e a TPA Internacional, com a empresa de dois filhos de Zidu, denunciando o caráter leonino e abusivo dos contratos em causa. Pouco depois da tomada de posse a 26 de setembro de 2017, João Lourenço iniciava uma longa série de exonerações em que, significativamente, uma das primeiras foi a das administrações de todas as empresas públicas de comunicação social, como a TPA, Rádio Nacional de Angola RNA, Edições Novembro, proprietária do Jornal de Angola, e Agência Angop, que sucedeu a 9 de novembro. O novo presidente tornava claro que seria senhor de si próprio e autônomo, face aos interesses instalados e aos nomeados pelo seu antecessor. Como ficou evidente com a vaga de mudanças na Diamantífera Nacional, no Banco Central, nos órgãos de Justiça e Segurança. No início da semana, um ex-alto dirigente do MPLA e antigo primeiro-ministro,
Marcolino Moco, em declarações à Angope, caracterizava a situação em que João Lourenço chegou ao poder, não hesitando em qualificar como golpe o espartilho em que Azedu queria deixar amarrado nos domínios político, econômico e militar securitário o seu sucessor. Como notava nesta sexta-feira o académico e historiador Fernando Manuel, citado pelo Jornal de Angola, João Lourenço tem protagonizado ações corajosas como ter mexido nas chefias militares e nos órgãos de defesa e segurança, medida que lhe estava vedada, coberto de um decreto presidencial aprovado às pressas, pouco antes da sua investidura. Um decreto a evidenciar que Eduardo dos Santos e aqueles à sua volta não se mostravam dispostos a abdicar tranquilamente do poder e da influência acumulados desde que o então jovem engenheiro de petróleos, aos 37 anos, chegava à presidência em setembro de 1979, na sequência da morte de Agostinho Neto, o primeiro presidente do país após a independência em 1975. Para Alex Vines, analista da Chatham House citado pela AFP, a transição foi acidentada, com momentos de verdadeiro braço de ferro. Em dezembro de 2017, Azedu chegou a comentar: as mudanças são necessárias mas não devem ser muito radicais. Em 2008, quando estava ainda no auge do poder, Eduardo dos Santos era descrito pelo The Economist como ser o centro de uma rede de clientelismo que lhe permite apaziguar os conflitos de interesses e reforçar a sua posição. Se figuras do MPLA e o próprio partido não têm poupado elogios ao militante número 1 e ao arquiteto da paz, o que foi sucedendo desde setembro de 2017 e o que foi sendo divulgado, a começar nos mídia oficiais, revelam estar-se perante uma ruptura que, de algum modo, e, apesar das homenagens, compromete a dignidade com que o anterior presidente disse querer deixar a vida pública. Uma dignidade comprometida também pelo estado em que deixa a economia do país, ainda dependente do petróleo. Angola teve de pedir ajuda financeira ao FMI 4,5 mil milhões de dólares. Os indicadores mostram fraco crescimento econômico, 1% em 2017, segundo o FMI, alto desemprego, 20%, embora tenha decrescido nos últimos anos, e inflação elevada, 24,7%, na previsão do FMI para 2018. Tudo isto apesar de Angola ser o segundo maior produtor de petróleo em África, a seguir à Nigéria. Mas, por outro lado, é a dependência do petróleo que fragiliza a economia angolana. Um problema que Eduardo dos Santos não soube ou não pôde resolver. Como continua por resolver um real déficit na questão dos direitos humanos e dos abusos de poder pelas autoridades. Assim como foi durante a sua permanência no poder que o país se tornou um dos mais afetados pelo fenómeno da corrupção e com a economia dominada por uma pequena oligarquia. Em 2017, Angola ocupava a 167ª posição numa lista de 180 países avaliados pela Transparência Internacional, com repercussões no cotidiano de todos. Referia, nesta semana à luz a um funcionário público que deixou de haver amor e união entre os angolanos. E Marco Quipeia define até ao marco temporal da mudança, depois da paz, ficou cada um a procurar o seu modo de vida. É a paz que acaba por ser o legado maior que Eduardo dos Santos deixa a Angola. Ao triunfar na longa guerra civil, 1975 a 2002, sobre a UNITA, entretanto transformada em partido político e principal força da oposição, Azedu passa a ter condições para tornar Angola um país viável e apostar no desenvolvimento. Como referiu à luz o académico e analista Jonuel Gonçalves, o então presidente montou um bom dispositivo para ganhar a guerra, única forma de acabar com ela, e, quando a ganhou, não anulou o adversário, deixando-lhe espaço político. Não sei se fosse outro o vencedor as coisas se passariam da mesma forma. Com a paz,
Eduardo dos Santos e o MPLA assumem políticas mais pragmáticas e permitem a abertura de Angola à iniciativa privada e à economia de mercado. Agora que olha a Baía de Luanda a partir da sua residência no bairro de Miramar, Zedu pode sentir-se sossegado com o futuro, ainda que talvez não todos os membros da sua família. Ao contrário da grande maioria dos presidentes africanos, como se viu com os recentes exemplos de Roberto Mugabe, afastado pelos militares, ou de Jacob Zuma, forçado a sair pelo seu partido, o ANC, ele deixou voluntariamente. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo, comenta porque sabe a notícia. Você não sabe a parte de nós, então em notícia. A nossa campanha para aprender a Família de Santos, para aprender a Família de Júlio continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Clique em suas opiniões, que é muito importante. É tudo muito, todo mundo até o próximo vídeo, MSTV. Até ver que chega até você, até ver que não mais vou lá para semana.